Capítulo 549, Sugestão de Mukgu. Tradução, Cyber Revisão, 0. Lin Ming há muito tempo estava ansioso para testemunhar um mestre da 8ª etapa da destruição da vida. Desde que ele chegou ao continente do demônio sagrado, ele era lembrado de um fato constantemente. Isso era de que o talento dos humanos era medíocre. Em termos de força corporal, os humanos eram inferiores aos demônios gigantes e Golias. Em termos de força da alma, eles eram mais fracos que os diabretes. Em termos de afinidade com conceitos, eles não conseguiam segurar uma vela para os fei. A pequena vantagem que os humanos tinham era em suas percepções. Mas isso não era uma característica óbvia, porque eles não eram muito melhores que os feis. Em tal situação, como os humanos poderiam derrotar outros artistas marciais do mesmo nível? Junto com as feras, eles eram constantemente maltratados dentro do continente do demônio sagrado. Depois que Lin Ming ficou sabendo disso, ele não se sentiu confortável. Afinal, ele também era humano. Se o talento dos humanos era naturalmente pobre, então isso significava que ele encontraria inúmeras dificuldades em seu futuro cultivo. Foi só mais tarde que ele ouviu falar sobre a destruição da vida dos humanos. Após a destruição da vida, alguém renasceria. Lentamente, sua vitalidade física alcançaria a dos demônios gigantes. Isso era especialmente verdade para as potências humanas que alcançaram a 7ª ou 8ª etapa da destruição da vida. Sua força física, em vez disso, superaria a raça dos demônios gigantes. Um mestre da 8ª etapa da destruição da vida não perderia em força para um imperador demônio. Assim, para os humanos, a destruição da vida era um reino especial associado ao reino núcleo rotativo. Era um processo de renascimento em forma de casulo. O perigo era óbvio, mas uma vez ultrapassado, o indivíduo quebraria o casulo e emergiria uma borboleta, transformando-se em uma existência mais perfeita. Demônios gigantes e Golias não sofrem a destruição da vida. Em termos de força, um imperador demônio estava no mesmo nível de um mestre do reino mar divino que havia passado por 5 ou 6 etapas da destruição da vida. Quanto um supremo ancião do reino mar divino que passou por 7 etapas da destruição da vida, um imperador demônio era um pouco mais fraco. Mas em comparação com uma potência do reino mar divino que passou pela 8ª etapa da destruição da vida, eles eram de longe inferiores. Infelizmente, se era no continente da queda do céu ou no continente do demônio sagrado, havia poucos humanos que conseguiram atravessar 8 etapas da destruição da vida. Atravessar 6 etapas da destruição da vida já era considerado de elite. A maioria dos artistas marciais não suportava a pressão e a dor inimaginável de uma única destruição da vida, e pereceria durante sua tentativa de alcançar a 3ª ou 4ª etapa. Essa também era a razão pela qual era muito mais difícil para os humanos produzirem um ancião supremo do reino mar divino do que para os demônios gigantes produzirem um imperador demônio. Eu quero alugar esse disco de matriz, quantos pontos de abate serão? Lin Ming estava muito interessado neste disco de matriz de nível quase imperador. Ignorando o fato de que o artista marcial era um mestre da 8ª etapa da destruição da vida, o mais importante era que ele era uma potência que compreendia as leis do espaço e do tempo. As leis do espaço e do tempo eram conceitos ilusórios, era raro para um humano entendê-las. Ao mesmo tempo, alguém que poderia sobreviver a 8 etapas da destruição da vida era ainda mais raro. Com os dois combinados, esta potência humana era, sem dúvida, um gênio entre os gênios. No futuro, talvez ele possa até voar para o reino divino. De frente a um disco de matriz com a batalha de um personagem tão lendário, Lin Ming definitivamente queria. O homem vestido de roxo disse: este disco de matriz de batalha deve tecnicamente exigir uma autoridade de 3 estrelas. Mas desde que foi colocado no 2º andar, uma autoridade de 2 estrelas mal deve ser o suficiente.
Isso exigirá 3 pontos de abate, bem como 3.000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. 3 pontos de abate. 3.000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Mukgu, que estava parado perto de Lin Ming, cambaleou ao ouvir esse preço. Esse tipo de preço era completamente aterrorizante. Assustador. Lin Ming não hesitou em concordar. Ser capaz de olhar para a imagem fantasma dessa luta era mais importante. Os pontos de abate eram bons, mas podiam ser ganhos novamente. Contanto que ele pudesse ampliar suas compreensões, desperdiçar qualquer quantidade de pontos de abate valeria a pena. O homem de túnica roxa viu Lin Ming concordar e imediatamente sorriu com alegria. Desta vez, ele nem sequer pediu para seu servo, ele pessoalmente foi para a área de armazenamento para buscar o disco da matriz de batalha. Depois que o homem vestido de roxo se afastou, Mukgu ouviu uma transmissão de som de verdadeira essência de Mukkin em seu ouvido, irmão aprendiz sênior. O ouvido de Mukgu se abalou. Ele começou a reclamar em seu coração. Se ele soubesse disso hoje, ele não teria seguido Lin Ming até aqui. Quem sabia que esse sujeito Lin Ming na verdade não se importava com dinheiro? Irmã aprendiz júnior, por favor, não me peça por aquele disco de batalha de nível quase imperador. Apenas não é um preço que eu possa pagar. Não é isso. Eu só quero, você acha que, depois que Lin Ming terminar de assistir o disco de batalha, ele pode nos emprestar? Mukgu balançou a cabeça, mesmo se você quiser, ele pode não deixar. E mesmo se deixasse, você acha que é a primeira a pensar em pedir emprestado discos de batalha de outros? A Torre Polaris Divisora de Céus já tem regras em vigor sobre isso. Cada disco de matriz de batalha tem encantos gravados neles. Só essa pessoa específica pode assisti-lo, mesmo que os outros quisessem também não seriam capazes. Se eles quebrarem à força os encantos e violarem as regras, as consequências serão terríveis. As palavras de Mukgu dissiparam as esperanças de Mukkin. Mas o coração dela ainda coçava de desejo. Esse era um disco de batalha que tinha registrado um mestre na 8ª etapa da destruição da vida. Esse tipo de personagem era ainda mais raro do que um ancião supremo do Reino Mar Divino. Sem dizer um mestre da 8ª etapa da destruição da vida, até mesmo um mestre da 7ª etapa da destruição da vida era extraordinário. Em todo o continente do demônio sagrado, havia quase 100 anciões supremos humanos do Reino Mar Divino. Em comparação a isso, o número de indivíduos que passaram por 8 etapas da destruição da vida podem ser contados em uma única mão. Como poderia Mukkin não querer ver esse disco de matriz de batalha? Mukgu foi naturalmente capaz de sentir os pensamentos de Mukkin. Ele disse, você ainda não está convencida. De fato, se você puder lutar por 3 pontos de abate, então você pode alugar esse disco de matriz de batalha. Eu posso te ajudar com os cristais de sangue demoníacos. Em relação a 3 pontos de abate, 3.000 cristais de sangue demoníaco não eram nada. Quando Mukkin ouviu Mukgu dizer isso, ela foi repentinamente desencorajada. Embora ela fosse um talento arrogante e orgulhoso de sua geração, depois de chegar à Torre Polaris Divisora de Céus, ela pôde ver a lacuna que existia entre ela e todas as outras jovens de elites e heróicas daqui. Ela não achava que seria capaz de adquirir 3 pontos de abate em um ano. O homem de túnica roxa voltou rapidamente. Ele tinha uma caixa em forma de cubo embrulhada em seda amarela. Ele abriu cuidadosamente a seda, revelando uma caixa de jade que estava selada com camadas de encantos. A bela caixa de jade era esculpida com padrões requintados e era quente ao toque. O homem vestido de roxo começou a desfazer lentamente os encantos, um de cada vez, antes de entregar um disco pesado da caixa de jade para Lin Ming. Jovem herói, é isso. Lin Ming varreu o disco com seu senso divino, achando difícil conter a excitação em seu coração. Ele rapidamente tirou uma caixa de cristais de sangue demoníaco de seu anel espacial e a passou para o homem vestido de roxo.
Aqui estão 5.000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Eu quero este disco de matriz e também 2 discos de matriz de batalha de nível quase imperador. Ótimo. Por favor, espere um momento. O homem de túnica roxa sorriu ao receber os cristais de sangue demoníaco. A razão pela qual ele poderia administrar o Salão dos 100 Tesouros era porque ele tinha um bom relacionamento com o Lorde Superior Demônio Celestial de 10 Asas que era dono desta loja. Se o Salão dos 100 Tesouros tivesse grandes lucros, então ele também se beneficiaria. Parecia que hoje seria um grande negócio para ele. Logo, Lin Ming escolheu 2 discos de matriz de batalha com a ajuda do homem de túnica roxa e da criada. Os 2 discos de matriz eram ambas as gravações de Quase Imperadores fez. Eles eram, respectivamente, qualificados no conceito de vento e nos conceitos de espaço e tempo. Depois que Lin Ming terminou, Muk-Kin também encontrou um disco de matriz de batalha que ela gostou. Mas depois de ter sido exposta ao disco de matriz de batalha de um mestre da 8ª etapa da destruição da vida que Lin Ming alugou, seu humor originalmente excitado diminuiu um pouco. Irmão aprendiz Júnior Lin, já que sou vários anos mais velho que você, vou te chamar de irmão aprendiz Júnior Lin. Irmão aprendiz Júnior Lin, tenho uma sugestão para você. Oh! Irmão Muk, por favor fale. Lin Ming se virou para ouvir Mukgu depois de guardar os discos de matriz. É sobre isso. O irmão Lin se lembra de que, depois de Lan Xing ter obtido sua série de 10 vitórias, ele foi desafiado por uma potência sênior. Eu acho que foi o Yanlu, certo? Milímetro, sim. Mukgu disse, a verdade é que a torre polaris divisora de céus tem regras não ditas. Depois que um novato obtiver uma sequência de 10 vitórias, um desafiante veterano sairá para a 11ª batalha. Isso ocorre porque depois que a sequência de vitórias de um artista marcial é interrompida, seu ponto de abate será dado à pessoa que quebrar sua série de vitórias. Assim, todo mundo quer lutar na 11ª partida e tomar o ponto de abate. Há muitos monges e pouca carne. Simplificando, não há o suficiente para todos, assim as potências formaram regras uns com os outros para dividir esses pontos. Irmão aprendiz Júnior Lin, sua força já é suficiente para entrar no primeiro nível do 2º andar. Você também tem as qualificações para lutar por tais oportunidades. Oh! Tem algo assim. Lin Ming bebeu um pouco da xícara de chá. Este era realmente um bom método para ganhar pontos de abate. Caso contrário, depender apenas de uma série de vitórias para ganhar pontos de abate era extremamente limitada. Isso ocorria porque quanto mais alta se tornava a sequência de vitórias, menos partidas havia para ser disputada. Mukgu disse, esta é a maneira mais fácil para os artistas marciais obterem pontos de abate na torre polaris divisora de céus. Mas você tem que ter cuidado com algumas pessoas. É uma mulher feia, seu apelido é a Bruxa Negra, e seu estilo de luta é imprevisível e estranho. Outro é um Golias chamado Shuimen. Sua força é incrível e sua natureza é extremamente sanguinária, raramente alguém sobrevive depois de encontrá-lo no palco. O último é um demônio gigante, Xingtian. Essa pessoa já está no 2º andar por 3 anos. De todos os artistas marciais do 2º andar, sua força é a mais aterradora. O que? Ele está aqui por 3 anos. Em 3 anos inteiros ele não foi para o 3º andar. Lin Ming ficou surpreso. Quando ele estava no 1º andar, poderia ir para o 2º andar depois que chegassem a 12 vitórias seguidas ou conseguisse uma vitória completa. Mas no 2º andar, parecia que ninguém queria ir para o 3º andar. O próprio Rato Preto já havia obtido 19 vitórias no 2º andar. Lin Ming pensou por um momento. Ele perguntou a Mukgu, em que andar você está? Mukgu disse, eu estou no 3º andar. Com a sua força, você ficaria facilmente no 1º nível do 2º andar. Não deve ser muito difícil ganhar pontos de abate aqui.
Mukgu sorriu ironicamente. Não, eu já estou acima do limite de idade, eu só posso ficar no terceiro andar. Na verdade, um artista marcial só precisa obter uma sequência de 20 vitórias ou ter um cultivo superior a um general demônio de 5 estrelas. Se eles puderem satisfazer qualquer uma dessas condições, poderão entrar no terceiro andar. No entanto, existem poucos artistas marciais que desejam ir para o terceiro andar. Eles só vão se chegarem ao limite de idade. Isso porque é muito mais fácil ganhar pontos de abate no segundo andar, e os artistas marciais do terceiro andar são mais velhos e possuem cultivos mais altos. Há muitos artistas marciais sêniores no segundo andar que são extremamente fortes e há muito tempo conquistaram as qualificações para entrar no terceiro andar. Mas, eles realmente ficam no segundo andar por vários anos. Por exemplo, Xing Tian. Ele é absolutamente um ser aterrorizante. Embora eu esteja no terceiro andar, tenho que admitir que esteja longe de ser oponente para ele. Se você encontrar com ele, então você tem que ter cuidado para não irritá-lo. Embora sua força seja considerada no primeiro nível aqui, a diferença de força entre os artistas marciais do primeiro nível é enorme. Este Xing Tian já obteve um emblema de 100 vitórias. No segundo andar, ele é quase um rei. Lin Min assentiu. Se ele acumulasse pontos de abate no segundo andar e os trocasse por uma enorme quantidade de recursos, então, em combinação com o cultivo meticuloso, ele progrediria a velocidades tremendas. Se ele continuasse assim por 3 ou 4 anos, sua força seria aterrorizante. Lin Ming disse: agradeço ao irmão Muk pelos conselhos. Vou procurar os desafiantes veteranos do segundo andar e negociar os meus pontos de abate. Milímetro. Nós, humanos, somos um grupo pequeno na torre Polaris divisora de céus, então recebemos um tratamento injusto aqui. Se você tem que lutar, então lute, mas se tiver que resistir, então resista. Adapte-se à situação e não seja muito impulsivo. Mukgu pensou por outro momento e disse essas palavras.